E esse é um vídeo continuação, nós vamos continuar meditando a respeito da parábola das 10 virgens, ou parábola das 12 virgens. É das 10 virgens ou é das 12 virgens? Muita calma nessa hora, você precisa assistir o vídeo até o final, você precisa assistir o vídeo anterior, você precisa conhecer, compreender muito bem o ensino das duas casas de Israel, e você precisa também conhecer o significado profético das 7 festas do Senhor. Por que eu estou falando isso? Será que eu estou falando isso para você ficar assistindo os vídeos aqui do canal e para ficar me dando audiência? Claro que não, queridos. Eu estou falando isso porque as revelações do Senhor, elas acontecem de maneira gradativa. E conforme você vai meditando na palavra de Deus, você vai percebendo que os profetas eles são conectados uns com os outros. Você vai percebendo que o livro de Apocalipse é totalmente, amplamente conectado com os profetas, né? Com os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia ela é toda conectada. As revelações do Senhor acontecem de maneira gradativa porque elas são conectadas umas com as outras. Então, queridos, não assista esse vídeo aqui se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel e se você não conhecer o significado profético das festas do Senhor. Mais uma vez, assista ao vídeo anterior também e, por favor, para compreender essa revelação, você precisa ficar até o final do vídeo. Eu te agradeço pela sua companhia mais uma vez. Seja muito bem-vindo a mais essa breve meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nesse vídeo aqui, eu não vou falar sobre as revelações contidas no versículo 1. A parábola das 10 virgens está registrada em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Eu vou deixar os versículos marcados para você saber que essas palavras ditas por Jesus são palavras que contêm revelações. E para você compreender essas revelações nesse versículo 1, assista o vídeo anterior, combinado? Então vamos lá. Mateus capítulo 25, dos versículos 1 até o versículo 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Primeiro texto, ele cita aqui as 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Ou 5 imprudentes e 5 nécias. Ou 5 imprudentes ou 5 prudentes, né? Vamos usar a palavra imprudente e imprudente, que significa a mesma coisa. Uma pessoa prudente é uma pessoa que está preocupada e tem zelo em fazer aquilo que lhe foi proposto. Aquele que é imprudente é uma pessoa que faz de qualquer jeito ou, na maior parte das vezes, não faz. Pessoas que existem na igreja, no meio da igreja do Senhor, pessoas que são prudentes e pessoas que são imprudentes. Agora, como foi falado no vídeo anterior, as virgens são aquelas que estão sendo preparadas às gerações. É claro que Deus vai agir com poder e graça somente através da igreja contemporânea. O fato é que Deus tem nos preparado como virgens, como eu falei no vídeo anterior. Só que é muito importante você entender, queridos, que o texto está falando a respeito de um período profético. E ele cita apenas 10 virgens, e você vai ver no decorrer dessa meditação que são 12 virgens. E as palavras que o próprio Jesus usa são palavras que nos mostram que ele está citando ensinos que foram profetizados pelos profetas na antiga aliança. Então, aqueles que são prudentes são aqueles que têm zelo pelas coisas de Deus. E aqueles que são imprudentes são pessoas que não têm zelo pelas coisas de Deus. Agora, olha o versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Primeiro, nós precisamos entender quem são essas nécias. Nécias são todos aqueles que são imprudentes a respeito da palavra de Deus e a respeito também da sua vida de oração. Na realidade, as nécias, né, citadas aqui, elas não têm vida de oração, elas não oram, elas nem agradecem pelo café, são pessoas que não têm contato nenhum com a oração. E como que eu sei disso, queridos? Por causa de outro ensino fundamental que nós precisamos entender aqui. Em vídeos anteriores que eu falo sobre a vida de oração, o período de oração, nós vemos que quando falamos sobre lâmpadas, nós estamos falando sobre aquilo que ilumina um ambiente que está escuro. Lâmpada na palavra de Deus, como o próprio texto em Salmos capítulo 119,
versículo 105, que é o nome do canal aqui, né? Lá diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Agora, queridos, é fundamental você entender que a Virgem, quando ela coloca a lâmpada em sua mão, está falando sobre um recipiente que eu vou deixar aqui na tela, que era a lâmpada que os antigos usavam, ou era uma lâmpada, uma espécie de lamparina, né? Eles andavam ali com aquela lâmpada, com aquela lamparina, porque ainda não existia essa luz artificial. A lâmpada era usada para iluminar os ambientes, porque não existia essa luz artificial. Quando o texto diz que as virgens estavam com suas lâmpadas nas mãos, está dizendo que essas virgens tinham o recipiente físico, a Bíblia em suas mãos. Tanto as virgens imprudentes como as prudentes, elas têm as Bíblias em suas mãos. Algumas têm as suas Bíblias em seus celulares. O grande problema é que nem todas as pessoas têm a Bíblia como a lâmpada para os seus pés. Agora, o texto diz que, o versículo 3 diz que não levaram azeite consigo. E essa palavra azeite, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que meditamos na palavra de Deus, sabemos que o azeite representa a própria unção de Deus, representa o próprio Espírito do Senhor. O azeite é aquele azeite derramado sobre a cabeça de Arão. Eu tenho falado aqui, queridos, sobre Salmos capítulo 133, e ali contém uma revelação maravilhosa, por quê? Porque quando os irmãos estão em comunhão, quando a igreja se une em comunhão, e é uma comunhão que redunda, né, uma comunhão que promove a oração, essa comunhão recebe uma unção especial e desce sobre a barba, né? Lembra? A unção derramada sobre a cabeça de Arão, que desce para a barba, mancha as vestes de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E Arão, sendo o primeiro sumo sacerdote, ele é a figura daqueles que olham para a demanda do povo e apresentam essas demandas para Deus. A igreja, ela recebe a unção do Senhor quando ela entra em comunhão. Ela entra em comunhão, uma comunhão de oração, assim como Arão era sumo sacerdote, a igreja ela ganha unção, autoridade para olhar para a demanda do povo e apresentar essas demandas para Deus. Ou seja, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, o recipiente da lâmpada das virgens. Quando nós oramos em comunhão com os outros irmãos, Deus derrama o azeite sobre as nossas vidas para que acendamos as nossas lâmpadas, e todo aquilo que está escuro seja iluminado. Só que esse versículo 3 que está aí na sua tela é o versículo que fala que as virgens nécias ou as virgens imprudentes, elas tomaram as lâmpadas com a Bíblia na mão, mas não levaram azeite. Pessoas que têm a Bíblia, pessoas que não meditam na palavra de Deus e não oram para que Deus derrame o azeite e traga as revelações. As virgens imprudentes são aqueles cristãos que têm a Bíblia, mas não meditam na Bíblia e não oram a respeito dessas coisas. Agora olha o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então nós estamos vendo aqui as virgens prudentes, agora aqueles servos fiéis do Senhor, que têm ali as suas Bíblias na mão, elas meditam a respeito disso, porque o próprio texto diz que elas estão com as lâmpadas, mas elas levaram azeite, ou seja, estão usando a Bíblia, estão usando a lâmpada. Só que tem um grande problema aqui, queridos, e esse problema ele é relatado no versículo seguinte. Essas virgens, elas levaram os seus azeites em vasilhas. Queridos, azeite não foi feito para ficar em vasilha. Azeite não foi feito para ficar em recipiente. Azeite foi feito para ser colocado na lâmpada, porque a lâmpada sem azeite não tem funcionalidade. E é por isso, queridos, que nós vemos o cumprimento do versículo 5, que diz assim: e tardando o noivo, foram Todas as 10 virgens foram tomadas de sono e adormeceram. Por que as virgens prudentes, elas dormiram junto com as virgens imprudentes? Por que as virgens nécias, né? Por que as virgens prudentes, elas dormem junto com as virgens nécias? Isso acontece, queridos, porque as virgens prudentes, de uma maneira arrogante, estão com a sua teologia estabelecida. Entenda bem essa revelação, queridos. Quando uma pessoa, ela coloca o seu azeite na vasilha, ela está dizendo para Deus que ela já sabe tudo a respeito da palavra. As pessoas que não oram a respeito de suas meditações são pessoas que não estão renovando os seus azeites nas lâmpadas. As virgens prudentes, elas acabam dormindo por causa de uma arrogância.
Queridos, o azeite foi feito para ficar na lâmpada. E isso significa que todos os dias nós temos que meditar na palavra de Deus e nós temos que orar para Deus confirmar essas meditações. Existem muitos cristãos que são fiéis ao Senhor, existem muitos teólogos que são fiéis ao Senhor, só que eles, por causa da teologia que foi estabelecida, eles estão conformados com suas meditações. Existem muitos teólogos e muitos que ensinam a palavra de Deus aqui nos canais no YouTube, eles têm uma teologia estabelecida e eles não colocam mais as meditações debaixo de oração. Ou seja, são pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus, que meditaram há muitos anos, mas estão confortáveis e conformados com as doutrinas estabelecidas e não oram mais a respeito dessas doutrinas que foram estabelecidas. Ou seja, não oram mais, deixaram os seus azeites nas vasilhas. Agora, as 10 virgens dormem e o versículo 6 também nos mostra muitas revelações preciosas. As 10 virgens acabam dormindo, mas, olha o versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Primeiro nós precisamos entender, queridos, a meia-noite. A meia-noite está falando a respeito de um período chamado de o período mais escuro da história. A meia-noite, quando ela é citada na Bíblia de uma maneira profética, está falando a respeito de que esse mundo ficará escuro. Ficará tão escuro assim como as nossas 24 horas ficam escuras quando chega o período da meia-noite. Na maior parte dos países do mundo, a meia-noite representa o período mais escuro daquelas 24 horas. O texto está falando que, quando chegar o período mais escuro da história da humanidade, vai estar acontecendo ali um grito. E que grito é esse, queridos? Aqui entra a revelação das festas do Senhor, e especificamente a festa das trombetas. Por que a festa das trombetas tem a ver com esse grito? Porque o grito, voltando lá para o ensino das festas, o grito está falando sobre Yom Teruah. A palavra grito aqui, o texto foi escrito em grego, mas o ensinamento de Jesus era um ensinamento voltado para as profecias dos profetas, da lei do Senhor. Quando ele cita grito, ele está nos levando, nos conectando a um período chamado de o período do grito, o período do anúncio. A palavra Yom Teruah, das festas das trombetas, representa o período do grito, o período em que a igreja estará anunciando a volta de Jesus e estará anunciando, né, o dia da expiação, que é o dia da volta de Jesus. Ou seja, as 10 virgens dormem, ouve-se um grito, eis o noivo, existe um teruá. A festa das trombetas está falando do período em que a igreja terá o revestimento do Pentecostes, terá o revestimento do Espírito Santo e estará gritando, anunciando, teruá, Jesus Cristo está voltando. Compreendeu aqui como é importante você saber a respeito do ensino das festas do Senhor, os seus significados proféticos? Agora, ele diz assim, eis o noivo, saí ao seu encontro. Você nota que quando ele fala sair ao seu encontro, ele não está falando, né, a respeito de apenas um momento. Queridos, aqueles que não compreendem a profundidade da parábola das 10 virgens, são pessoas que pensam que esse texto está falando apenas de um período curto do arrebatamento. Não é isso. A parábola das 10 virgens inicia o versículo 1 dizendo assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E ele está falando que, e aí no final do versículo ele diz assim, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se. Ou seja, é um período em que as virgens estão saindo para encontrar com o Senhor. Não é um momento, não é apenas um momento do arrebatamento ou do final dos tempos. São tempos, são épocas que acontecem esses momentos, são épocas em que a igreja está caminhando para encontrar com seu noivo. Ou seja, você vivendo a sua vida, você está caminhando com sua lâmpada, com seu azeite para encontrar-se com seu noivo. Então, no versículo 6, quando ele fala à meia-noite, no período mais escuro da história, vai acontecer um grito, o período profético em que a festa das trombetas se cumprirá de maneira profética, o anúncio da volta de Jesus estará acontecendo, mas esse grito ele não acontece apenas para anunciar a volta de Jesus. Esse grito acontece para acordar as 10 virgens que estão dormindo. Agora, queridos, se a parábola é a parábola das 10 virgens mesmo, quem está dando o grito da meia-noite? Mais uma vez eu volto com você para você compreender o ensino das duas casas de Israel, as duas testemunhas do Senhor. Assista aqui na descrição essas revelações maravilhosas falando sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas não são duas pessoas literais, mas sim os povos feitos por judeus e gentios, que são aqueles separados, aqueles que foram separados, aqueles que não vão dormir no final dos tempos. Se você notar,
ao longo da história, Deus tem constituído o seu governo, o governo da igreja ou o governo do povo de Deus, porque sempre foi vontade do Senhor, sempre foi plano do Senhor, estabelecer um governo feito por reis e sacerdotes. E ali ele começa com os 12 filhos de Jacó. Você lembra disso? Os 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas, que mais tarde se tornam 12 tribos, 12 povos. Essas 12 tribos, esses 12 povos, se dividem em 2 reinos. Reino do Sul, Reino do Norte. Com o passar das gerações, Jesus Cristo vem e estabelece 12 discípulos, que mais tarde se tornariam 12 apóstolos. Você notou aqui que o número 12 é um número que representa os reis e sacerdotes, que representa o governo do povo de Deus, os reis e sacerdotes que vão reger as outras nações aqui dessa terra? E é exatamente isso que vai acontecer no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, representada pelas 12 tribos, o Israel de Deus, e aqui nos faz compreender por que 144 mil, por que as 12 tribos são citadas ali nos 144 mil, por que as 12 tribos são símbolo deste governo da igreja. Nós começamos a compreender as revelações do Senhor. Quando o grito da meia-noite acontece, está falando a respeito das 2 virgens que não aparecem de maneira literal. As 2 testemunhas relatadas em Apocalipse no capítulo 11 são as 2 testemunhas que representam judeus e gentios, e esses judeus e gentios em Cristo Jesus, de maneira simbólica, né, essas 2 virgens, são povos que representam judeus e gentios. Em Cristo Jesus, eles não vão estar apenas gritando para anunciar a volta de Jesus. Eles vão estar gritando para acordar as 10 virgens que estão dormindo. Tremenda essa revelação, queridos, mas, como eu falei, você precisa entender os estudos que eu estou sempre citando aqui. Continua aí. O versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, a volta de Jesus está sendo anunciada, as virgens estão sendo acordadas, porque, queridos, esse grito anúncio teruá já tem incomodado os cristãos mais antigos, os teólogos mais antigos, esses que guardaram os seus azeites em suas lâmpadas, esses que dizem que a escatologia já foi definida, esses que colocam comentários aqui no vídeo dizendo que não, já foi estabelecido, já está certo, já foi marcado. Queridos, isso se chama negligência. As virgens prudentes que amam a palavra de Deus só vão dormir porque colocaram seus azeites nas lâmpadas. São aqueles que não oram mais, não colocam suas meditações debaixo de oração. Agora, todas as virgens se levantaram e todas as virgens vão perceber que o anúncio da palavra de Deus já está acontecendo, que o anticristo já está atuando, porque esse texto, essa parte das virgens estarem acordando, está falando sobre a última semana de Daniel. As pessoas vão começar a acordar e vão começar a buscar a Deus. Só que tem um problema, queridos. Aqueles que não tiverem vida de meditação na palavra de Deus vão dormir, e alguns vão dormir para a condenação eterna. Continua aí o versículo. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, olha só isso. As virgens nécias, as imprudentes, não oravam, só que agora elas querem o azeite das virgens prudentes. A sua vida de oração, ela não pode ser recebida de outra pessoa. Você é o principal responsável pelas revelações de Deus sobre a sua vida. Não existe uma transferência de vida de oração. Não existe transferência de unção nesse sentido, daqueles que não buscam a presença de Deus e vão querer receber unção de uma maneira ociosa. Já viu aqueles que querem receber através do ócio? Eu descanso enquanto a outra pessoa ora por mim. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, você medita na sua casa, você ora na sua casa, coloca suas meditações, você na sua casa. Naquele grande dia, não vai existir transferência de unção, ou não vai existir transferência de revelações. Deus revela mais para umas pessoas do que para outras, porque aquelas buscam mais, oram mais. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar as revelações do Senhor, porque as revelações, elas são pessoais, particulares. Nós pregamos e mostramos para outros as revelações de Deus, mas para saber o que Deus está, para Deus confirmar essas revelações, nós precisamos ter a nossa vida própria de oração. É por isso, queridos, que muitos aqui que acompanham os vídeos do canal não compreendem as revelações, porque não estão colocando essas meditações que eu falo aqui debaixo de sua vida de oração. Quanto mais você ora, mais você medita, mais Deus abre os seus olhos para que a meia-noite, esse período escuro, não influenciem as suas vistas e os seus olhos espirituais. Agora continua aí.
O versículo 8, né? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha o versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Ou seja, se você não tiver a sua vida de oração e de meditação, as revelações não virão para você. Tem gente esperando o arrebatamento acontecer de maneira secreta. Tem gente esperando o arrebatamento acontecer num piscar de olhos. Tem gente esperando as roupas no chão e pessoas sendo arrebatadas. Isso não está na palavra de Deus. E mais uma vez, não repudie tudo que eu estou falando aqui. Coloque debaixo de suas orações as meditações que eu tenho falado aqui. Olha o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nós vamos perceber, queridos, que aqueles, né, que são aqueles cristãos antigos, aqueles cristãos que têm zelo pela palavra, mas guardou as suas vidas de oração, né, as suas vidas de orações dentro de uma vasilha. Aqueles que antigamente oravam, têm ali uma reserva de oração, uma reserva de unção, receberam sim revelações, mas não oram mais buscando revelações. Quando as testemunhas estiverem gritando, estes que são zelosos com o Senhor, que frequentam igrejas, esses vão acordar e vão dizer, é verdade o que eles estão pregando, e aí Deus vai trazer à memória deles essas revelações, porque os azeites estão em suas vasilhas. Agora, aquelas virgens que são imprudentes, aqueles que são cristãos nominais, aqueles que são evangélicos apenas por título, esses vão ser condenados, esses vão acordar, mas vão acordar tarde demais. Então, queridos, nós vemos aqui que as 10 virgens dormem, mas por causa de suas vidas de oração, né, em tempos passados, as virgens prudentes vão acabar acordando. Na verdade, o plano de Deus é que todos nós sejamos testemunhas. 10 virgens dormem, as 2 virgens, ocultadas de maneira proposital, vão estar pregando a palavra de Deus, vão estar vivendo a festa das trombetas. Essas virgens se mantêm acordadas o tempo inteiro, porque se essas virgens não estiverem acordadas, não tem aqueles que vão dar o grito. Se as 10 dormem, como é que vão ter pessoas gritando, anunciando a volta do noivo? Percebe a profundidade dessa revelação? Então a porta se fecha e o versículo 11 diz: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O versículo 12 diz, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E mais uma vez, queridos, olha o versículo 13 dizendo, confirmando outros textos ou outros vídeos que eu gravei, assista ao vídeo, retrocede aqui nos vídeos do canal, que eu falo sobre os vigilantes. Por quê? Olha o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O vigilante verdadeiro, como o Abacuque, se coloca na torre de vigia. Você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida de meditação e não somente ter vida de leitura, de devocionais rasos, que em momentos da vida são importantes sim, mas você não pode ter uma vida cristã dependendo apenas desses devocionais rasos. Vigiai. O que é vigiai? É o que Jesus falou para os discípulos. Lembra quando Jesus estava para ser crucificado? Aqueles 3 discípulos dormem. Ali Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não pode vigiar, você não pode vigiar comigo nem por 1 hora, ou seja, você não pode orar? Você não pode se colocar como vigilante. O vigilante tem vida de meditação da palavra e o vigilante tem vida de oração. Isso é diário, queridos. Nós precisamos ser vigilantes. Porque quando chegar este período, é isso exatamente que vai definir. A nossa vida com Deus é o que vai definir quem seremos no final dos tempos. Será que você quer ser a virgem imprudente? A virgem imprudente é aquela nécia, é aquela que frequenta a igreja, mas não frequenta com muita frequência, não está na igreja com muita frequência. Lê um versículo ou outro, vive desses devocionais que são mais motivacionais do que propriamente alimentam. Não oram, só oram naquele momento em um culto por semana, não abre a Bíblia, são pessoas imprudentes. As virgens prudentes representam aqueles que frequentam a igreja, que estão firmes na presença do Senhor, não se desviaram dos caminhos do Senhor, mas não colocam a meditação debaixo de oração. Ou seja, as vasilhas estão, o azeite está nas vasilhas. E nós temos também aqueles que são as testemunhas do Senhor que ficam acordados o tempo inteiro. Por quê? Porque esses são vigilantes, esses são aqueles que não dormem jamais. Por quê? Porque eles estão em conexão com o Senhor. Como está escrito em Apocalipse capítulo 11. São aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra.
Quem é você? Você faz parte das virgens nécias, imprudentes? Você faz parte das virgens prudentes? Tá meio dormindo ainda em relação às suas meditações e vida de oração? Ou você é testemunha do Senhor que está anunciando a volta de Jesus e está sacudindo os crentes que estão dormindo? Olhe para a sua vida e defina quem é você na parábola das 10 virgens. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e eu espero que esta mensagem, que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente e eu te espero nas próximas meditações.